O termo convulsão tem sido, de certa forma, desencorajado. Assim, a gente tem utilizado mais o termo crise epilética mesmo, né? O termo convulsão faz menção ao fenômeno motor, aquelas crises que têm, de fato, alterações motoras, né? E a epilepsia, enquanto doença, vamos dizer, ela não necessariamente tem manifestações motoras, né? A epilepsia é uma doença, digamos, da eletricidade do cérebro, né? O cérebro é um órgão elétrico e muitas vezes, nesse funcionamento, ele pode disparar verdadeiros curtos-circuitos, né? E o paciente, digamos, podem ter as manifestações, desde manifestações motoras típicas, como enrijecer os membros, se bater, perde a consciência, mas também pode não perder a consciência, né? Alguns pacientes têm as chamadas crises focais, né? As crises podem ter aumento de tônus ou redução abrupta de tônus, o paciente pode cair molinho, né? Existem as chamadas crises tipo ausência, né? Que são muito comuns na infância, né? Onde o paciente simplesmente apaga, né? E volta. E aí, as crises de ausência, elas podem, inclusive, ser reiteradas. O paciente tem várias ao longo do dia. Curiosamente, né? Na pediatria, às vezes, a suspeição de crise de ausência é baixo rendimento escolar, né? A criança está ali na escola e vai tendo crises e ela vai apagando, literalmente, aí ao longo do turno de aula. Até mesmo crises estranhíssimas, né? Por exemplo, existem dois tipos de crise que eu vou citar aqui, né? É chamada crises uncinadas, né? Que é uma crise de uma área do cérebro chamada uncus, onde o paciente sente um mau cheiro que ninguém mais sente, né? Essa é uma clássica crise do uncus, né? Existem as chamadas crises cognitivas, onde o paciente tem as manifestações que eu citei agora há pouco, né, da cognição. Eu tenho um caso, inclusive, de uma paciente, por exemplo, que ela entrava no ônibus e não reconhecia mais o caminho de casa. E aí, mesmo morando a vida inteira aqui em Caruaru, ela fazia a ruptura de contato, ela perdia a consciência e quando ela acordava, ela estava no terminal do ônibus com alguém chamando ela: senhora, digamos, o trajeto acabou, né?